Então esse é o nosso primeiro passo. Fechado parênteses, né? Vamos agora para a nossa pergunta, né, Marcos? Então, transação penal e suspensão condicional do processo. Bem, eu costumo falar também para os meus alunos o seguinte: na hora que você bate o olho num artigo da lei, você tem que saber qual é a sistemática que vem com esse artigo de lei. Então, quando você olha a pena, aquilo que normalmente é uma linha no Código Penal, ou nas leis especiais, deve surgir para você todo o sistema jurídico aplicável àquele determinado crime. Então, vamos pegar, por exemplo, o crime de furto, que é um crime que ocorre muito e quem está aí fazendo estágio na defensoria vê com bastante recorrência. O crime de furto tem pena de furto e lesão corporal, né? Crime de furto é pena de 1 a 4 anos. Bem, quando você olha pena 1 a 4 anos, baseado no que nós estudamos agora nessa semana, você já vai chegar à seguinte conclusão. Primeira, não é uma infração de menor potencial ofensivo. E se não é uma infração de menor potencial ofensivo, não vai para o juizado. E se não vai para o juizado, aquele processo vai seguir o processo penal clássico, que é como? Inquérito e procedimento. No caso do furto, é o procedimento comum ordinário, de acordo com 394, inciso 1 do Código de Processo Penal. Só para conferir, vamos dizer que eu estou mentindo. 394, parágrafo 1º, inciso 1. Então, furto, procedimento comum ordinário. Mas, de acordo com o que nós estudamos aqui também, né? Você sabe, olha, vai para o procedimento comum ordinário, tudo bem. Mas olha a pena mínima. A pena máxima eu já abstraí. Qual é a pena mínima? 1 ano. Se a pena mínima é de 1 ano, o que surge para você, o que deve surgir para você na mesma hora? Suspensão condicional do processo. Então, se surge para você essa ideia da suspensão condicional do processo, você fala, olha, tem alguma coisa errada aqui, né? Por exemplo, de novo, né, quais são as fases do procedimento comum ordinário? Vem uma denúncia por furto. O juiz recebe a denúncia por furto. Cita você para oferecer a resposta preliminar. Aí você vai olhar, caraca, eu não sei o que eu vou fazer com essa resposta preliminar. Isso acontece muito quando a gente está começando os estágios, né? Então, a partir da aula de hoje, você já vai começar a ver o seguinte, olha, se é furto e a pena mínima é de 1 ano, caberia suspensão condicional do processo. E o Ministério Público não falou sobre a suspensão condicional do processo. Então, qual vai ser o primeiro tópico da sua petição de resposta preliminar? Da necessidade de manifestação a respeito da suspensão condicional do processo. Por quê? Muito embora não seja um direito subjetivo do réu, há um direito subjetivo da manifestação do MP a respeito desse benefício. Tá certo? E aí, conferida essa suspensão condicional do processo, aí temos as repercussões que nós já falamos. Mas e a lesão corporal leve? Voltemos agora à lesão corporal leve. Na lesão corporal leve, a pena de 3 meses a 1 ano. Opa, 3 meses a 1 ano. Pena mínima, cabe suspensão condicional do processo. A pena máxima é de 1 ano. Se a pena máxima é de 1 ano, qual é o microsistema jurídico que eu vou aplicar? Juizados especiais, procedimentos comuns sumaríssimos. Então, quando você bate o olho naquela pena de 1 ano, você já tem que saber que ali deve ir para os juizados, não é inquérito, é termo circunstanciado. Mesmo no caso de Lei Maria da Penha, aí, no caso de Lei Maria da Penha, isso vai ser objeto talvez da nossa próxima aula, se a gente tiver um tempinho que a gente volta para esse tema. E aí, vai para a audiência preliminar. Como lesão corporal leve, você já sabe que é uma ação penal pública condicionada à representação, você fala, olha, chegou na audiência, eu sou advogado do autor do fato. Falou, o que você tem que orientar o seu cliente? Olha, Tício, seguinte, você em tese praticou uma lesão corporal leve. Você tem 2 opções. Se você quer acabar com essa história, faça a composição civil dos danos. Ou seja, componha civilmente os danos. Por quê? Por que eu vou ter que pagar? Eu acho isso um absurdo. Quem provocou foi ele, sei o quê. Olha, eu estou te orientando porque você vai ficar livre. Ah, então tá bom. Aí vai para a composição civil dos danos, conciliador, autor do fato e vítima. Compôs os danos,
extingue a punibilidade. Então, primeiro benefício para a gente resumir. Mas não houve composição civil dos danos, né? A vítima não foi, então não quer nem saber. A vítima, em não indo à vítima, a discussão sai da vítima e passa para o Ministério Público. Aí o que é que o Ministério Público? Olha, não houve composição civil dos danos. Passa a segunda fase da audiência preliminar. Qual é a fase? Transação penal. Aí o Ministério Público, não mais a vítima está fora dessa história agora. O Ministério Público, né, caso você represente, faça o pedido, vai dizer, olha, preenche os requisitos da suspensão condicional, ou da transação penal. Preenchidos, já sei o que eu vou fazer. Esse réu, ele está muito... o problema desse crime foi o fato desse ócio. O ócio, no caso dele, não foi nada criativo, né? Aliás, foi criativo, foi para o mal, né? Para praticar crime. Então, você vai fazer um curso profissionalizante, né? Ou melhor dizendo, você vai fazer prestação de serviço à comunidade. Você vai prestar serviço a determinada entidade. E aí, prestando serviço à entidade, se você prestar, que é uma pena restringida de direitos, se você prestar esse serviço, extingue a punibilidade, né? Mas vamos supor que você não quis a transação penal, ou que você não preenche os requisitos da transação penal, porque você já teve uma transação penal anteriormente. Se você já teve a transação penal anteriormente, o Ministério Público não vai oferecê-la. E aí o que, é que o Ministério Público pode fazer? Tá bom, eu estou bonzinho hoje, acordei um dia bom, segunda-feira eu estou de bom humor, não é o caso de oferecer a transação penal, mas já sei, o réu tem direito a outro benefício. Ofereço a denúncia e, juntamente com a denúncia, a suspensão condicional do processo. E aí, né, se o réu aceitar a suspensão condicional do processo, ele não estará submetido à pena restritiva de direitos. O réu, na suspensão condicional do processo, estará submetido a condições, como nós vimos na aula de hoje. Proibição de frequentar determinados lugares, né, reparação do dano, etc. Né? Mas, Humberto, e se ele descumprir essa suspensão condicional do processo? Bem, se ele descumprir a suspensão condicional do processo, pode acontecer o seguinte, ele vai retornar ao processo, e aí lá no final o juiz vai impor uma pena, por exemplo, a pena de 6 meses. Né? No caso da lesão corporal, não, mas pegando um outro caso aí no crime de dano, por exemplo, que também está submetido à Lei 9.099, no crime de dano, como não há violência contra a pessoa, mesmo que ele não queira composição civil, não preencha os requisitos da transação penal, não queira ou não preencha os requisitos da suspensão condicional do processo, em tese, ele terá a pena privativa de liberdade convertida em pena restritiva de direitos. Por que eu estou fazendo todo esse histórico? Porque o sistema jurídico para as infrações de menor potencial ofensivo dá um recado e dá um recado bem claro. Nada de colocar ele no cárcere. Nada de cárcere àquele que pratica uma infração de menor potencial ofensivo. Tá certo? Então, a lei dá todas as possibilidades para aquele réu ou aquela pessoa, não ir à prisão por ter praticado uma infração de menor potencial ofensivo, exceto se ele for um reincidente. Para um reincidente, todas as portas se fecham. E aí, por isso, talvez uma outra oportunidade, a gente pode analisar a questão do reincidente como uma manifestação do direito penal do inimigo. Parece que o reincidente hoje em dia é tratado como não cidadão. E aí, cresce na doutrina essa visão no sentido de dizer que o reincidente, a reincidência como um agravante e até como uma circunstância negativa seria inconstitucional. Né? O Supremo, né, certa vez, já analisou a questão da repercussão geral da reincidência. Mas, depois dessa volta, objetivamente, composição civil dos danos. A composição civil dos danos extingue a punibilidade nas infrações de menor potencial ofensivo, de ação penal privada e ação penal pública condicionada. A transação penal, ela é voltada para as infrações de menor potencial ofensivo, né, e aplica ao réu uma pena restritiva de direitos.
mas não gera reincidência nem maus antecedentes. E, na transação penal, não há como condição a reparação do dano. Já na suspensão condicional do processo, ela é oferecida após a sentença, ou juntamente com a denúncia, ou em caso de desclassificação, e nela, na suspensão condicional do processo, não há a imposição de uma pena restritiva de direitos. E sim, o réu estará submetido a algumas condições, que não são pena. Né? Então, e principalmente qual a diferença? Transação penal, infração de menor potencial ofensivo, crime cuja pena máxima não supera 2 anos. Suspensão condicional do processo, pena mínima que não supere 1 ano. Com isso, melhor dizendo, encerramos a parte relacionada aos juizados especiais criminais. E na aula de hoje, mais propriamente, nós estudamos o quê? A suspensão condicional do processo, enfatizando o quê? As condições a que está submetido o réu na suspensão condicional do processo, como a reparação do dano, salvo impossibilidade de fazê-lo, proibição de frequentar determinados lugares, proibição de ausentar-se da comarca onde reside, comparecimento pessoal obrigatório ao juízo e outras condições eventualmente impostas ao réu, né, que o juiz queira impor. E também vimos na aula de hoje as hipóteses de revogação da suspensão condicional do processo. Hipóteses essas que podem ser obrigatórias, no caso de cometimento de processar processo por crime ou não reparação do dano, ou hipótese de revogação facultativa, nas hipóteses em que o réu é processado por contravenção ou descumprimento eventual de outras condições que não é reparação do dano. Por fim, fizemos esse cenário geral, ou estabelecemos esse cenário geral de diferença entre a composição civil dos danos, a transação penal e a suspensão condicional do processo. Com isso, encerramos essa 4ª aula relacionada a juizados especiais criminais, né? Lembrando mais uma vez que qualquer dúvida deve ser encaminhada ao e-mail saberdireito@stf.jus.br e para quem quiser rever essas aulas, basta acessar o YouTube, né? www.youtube.com/saberdireitoaula, né? Nossa próxima aula, como já falamos, vão ser os meios de impugnação de decisão nos juizados especiais criminais. Conto com a participação de vocês e também a participação dos colegas aqui presentes.